Dando prosseguimento no fermento levain, tá aí. Hoje seria o quarto passo. No vídeo anterior eu parei justamente nessa etapa. Passou-se um dia. Então o quarto passo, ó, dá para ver que na superfície já tem umas bolinhas e lógico, essa massa, esse pré-fermento, essa mistura está bem líquida. Então hoje, nesse quarto passo, eu vou adicionar uma quantidade menor de água e uma quantidade maior de farinha para justamente deixar a mistura num ponto mais próximo, numa consistência mais próxima de massa, e também isso dá firmeza para segurar o ar na mistura. Então tá aí o pote, eu vou mostrar o passo. Quem quiser acelerar o vídeo pode acelerar. Eu vou adicionar uma quantidade menor de água, então seria 25 de água e 50 de farinha. Eu acabo adicionando até 20 de água. Como eu acho que está muito líquido, eu acabo adicionando 20 gramas de água, ou 20 ml de água, e depois eu vou adicionar o dobro disso, um pouco a mais de farinha. Eu vou adicionar 50 gramas de farinha. Então dá pra ver que fica bem líquido mesmo. Eu mexo ali para poder aerar e dar uma misturada, principalmente incorporar um pouco de ar nessa mistura que está líquida. E depois eu venho com a farinha, branca. Eu vou adicionar 50 gramas. Ali dá para notar que já tem uma atividade, como eu já mostrei anteriormente. Os micro-organismos que sobrevivem nesse meio, quebrando terminações do amido da farinha, eles estão aí, estão vivos. Lógico, o cheiro da fermentação está bem intenso, porque pegou a questão do abacaxi, e ali também já tem algumas células que já estão no fim de vida, que estão sobrevivendo ali e fizeram adaptação. Então eu vou misturar bem essa massa e vou mostrar como que vai ficar a consistência. Olha aí como que ficou depois de misturar bem. Como eu adicionei mais farinha do que a água, a mistura deixou de ser totalmente líquida, ou de ser mais líquida, de escorrer, e ela ficou num ponto de massa mesmo. Lógico, se fosse uma massa para fazer um pão, ainda estaria bem líquido. Eu faria uma massa de pão, eu não tenho muito conhecimento sobre pães, mas eu tentaria fazer uma massa talvez num ponto mais firme. Mas aí já tem uma mistura que sustenta o ar de uma fermentação, e é o que eu vou mostrar depois. Então ficou nessa consistência. Eu vou terminar de mexer bem para poder dar uma aerada e garantir que não tem farinha, pedaços de farinha ali. Então eu fiz isso, tentei dar uma limpada nas paredes do pote para poder deixar mais uniforme. E agora eu vou deixar fermentando. Eu vou deixar à noite, vai começar à noite. Então eu preparei isso 17h30 e vou ficar de olho para poder pegar o tempo de atividade do meu fermento levain. Isso é interessante, porque normalmente o pessoal pergunta quanto tempo o levain demora para ativar, para fermentar. Quando você ganha um levain pronto, você não tem muita noção disso. Agora, quando você faz o seu fermento, você já começa a pegar o tempo do seu fermento nessas etapas de processo, de preparo. Então eu anotei ali, tá ali 17h30, e eu vou deixar paradinho fermentar e vou ficar de olho. Sempre estou passando na cozinha e dou uma olhada. E vocês vão ver que depois eu gravei essa parte, já era meia-noite. Então das 5h30 até meia-noite, essa mistura, essa massa dobrou de volume. E lógico, você vê que tem bastante bolhas, dá para ver como que tá. Então temos o fermento levain, fermentou. A partir daí eu já poderia fazer um pão, se eu quisesse, fazer mais um aumentar um pouco essa quantidade e fazer um pão. Mas como está muito ácido, como tem célula morta ali, tem um fermento cansado que o pessoal fala, e tem ainda a questão da acidez do abacaxi que eu utilizei lá no começo, eu vou fazer um corte amanhã e mostrarei esse corte para depois já preparar uma fermentação de um pão.